Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos passar para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 165. Não duvides. Não duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Não duvides. Pessoal, fiquem à vontade a qualquer momento, a qualquer imersão, né? E podem ficar à vontade, abram o microfone, pode falar, pode levantar a mãozinha aqui também, né? Do Google Meet. Mas talvez eu não veja, então já abre o microfone e já chega falando já. Não duvides. Não duvides. Na verdade, a gente vive. E claro que tudo a gente fala na atualidade, mas isso já vem de longos tempos, né? Condições humanas, individuais, onde muitas vezes as dúvidas aparecem, brotam, né? Convivem com a gente, e principalmente a dúvida para com o meu próximo, mas a dúvida para comigo mesmo. Então, Emmanuel, ele traz, né, esse título e esse estudo com um norteamento muito grande para nós. Mas veja bem, muitas das vezes essa dúvida ela chega até o mais alto. Nós já tratamos de estudos, até mesmo presenciais, na onde ocorrem eventos, ocorrem fatos, que até a dúvida da existência de Deus ocorre em grande parte da humanidade. Inclusive,
Para os ateístas, o que se brotou muito tempo foi a dúvida, né? A não crença, a não acreditar em Deus é pautado em dúvida. Então, Emmanuel nos traz um conteúdo, né, muito, muito gigantesco para que nós possamos explorar o máximo essa lição. E a passagem evangélica que Emmanuel traz ela vem de Tiago, né? E o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É como se nós, duvidosos como somos, estivéssemos num navio à deriva. Vamos para um lado, vamos para o outro, né? A gente pode pegar até um contexto histórico, né? Na onde, principalmente europeus, saiu a deriva aí e acabou descobrindo que é a América. Encontramos. Saiu para explorar. Saiu para explorar o quê? Não tinha consciência, né? Encontramos. Encontramos e pronto. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse ponto, né, no ponto da existência e nas dúvidas que nos brotam, e nada melhor do que a evolução espiritual, o conhecimento, o pesquisar, o estudar, o estudo ele tem que ser constante. O estudo ele tem que ser constante, porque o estudo ele nos possibilita eliminar as dúvidas. Mas vamos ver. Emmanuel ele vai pegar mais pesado aqui, inclusive. O primeiro parágrafo é: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha, como sombra, entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Aí a gente fica pensando, eu vou rezar para o meu, né? Vou rezar, vou orar, né? Vou conversar com o meu anjo da guarda. Será que meu anjo da guarda existe mesmo? Aí pronto, já botou a dúvida. Nem sequer ele imagina que um outro espírito, que nós chamamos de obsessor, brotou essa dúvida na cabeça dele, e ele já está ali meio que, né, meio sem caminho, e será? Será que adianta eu ter fé? Será? Acontece tanta coisa ruim. E aí a gente começa a melindrar. Porque o melindre, ele habita na dúvida. O melindre, ele habita na dúvida. O desistir, né? O largar, né? Nós temos que, olha, Jesus perfeitamente, né? Nos trazendo o vigiai, e aí é importante falar, né? Que esse vigiai, principalmente, é para nós mesmos. Porque nós temos uma grande e imensa possibilidades de tudo. De tudo. O livre-arbítrio, ele nos permite coisas até horrorosas e pautado em dúvidas. Então, nós temos que tomar muito atento com relação a isso. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todo mundo está fazendo o que quer aí, e pautado muitas vezes em dúvidas, mas na hora da colheita está sofrendo demais. Mas por quê? Por quê? Por quê? E o porquê é dúvida. Você nem sequer parou no ponto de raciocínio de todo o seu trajeto nessa encarnação, por exemplo, e tampouco da encarnação passada, porque Deus nos possibilitou esse esquecimento de encarnação para encarnação, que pudéssemos começar de novo, que pudéssemos das inimizades fazer amizade, do ódio fazer o amor, né? Dos ranços fazer simpatias. É bênção. Mas ainda continuamos jubilosos na dúvida que nós mesmos criamos.
É difícil. Tem um pai olhando por nós lá em cima que continua um árduo trabalho para conosco. Existe Jesus, que mesmo após 2000 anos, continua arduamente trabalhando em benefício nosso. Existe tantos outros missionários, como até os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, que necessariamente não necessita ter um nível de evolução tão alto, mas já tem o bastante para nos intuir ao que é bom. Já está em hierarquias acima da gente. Então nós temos que tomar muito cuidado. A dúvida, muitas vezes, brota de um processo obsessivo. Ao ponto de falar assim, o nosso país não tem mais jeito, não. Colocamos em dúvida e em xeque a continuidade de nossa evolução quando é assim. Angel, porque a dúvida nos remete ao pessimismo, né? Nossa, demais. A gente se torna totalmente pessimista. Que aí deixa de lado a fé, né? A esperança de que a gente sabe que Deus nos criou para sermos espíritos evoluídos, não para a gente permanecer no erro eternamente, né? Sim. Olha, eu vou falar uma experiência minha. Inclusive, hoje, em terra, né, em encarnação, é aniversário do meu pai. Hoje, 30 de outubro, né, ele estaria completando 73 anos. Essa reunião vai para ele também, vai direcionada a ele. E meu pai desencarnou no 25 de dezembro, no Natal, na onde é a minha data mais linda para mim. E não deixou de ser a data mais linda. Porque poderia ser uma data de rebeldia e revolta. Mas nós sabemos todos os mecanismos, né? Tudo. Todos os mecanismos, tudo que deve se passar aqui, de toda a logística espiritual e reencarnatória. E é bênção. É bênção, sempre foi bênção. O retorno para a pátria espiritual devemos considerar também como uma bênção. Deixar uma roupagem carnal que talvez muitas vezes já estava surrada, é bênção. É a continuidade da evolução, seja enquanto encarnado e seja também na preparação de desencarnado. Nós temos que ficar muito bem com relação a isso. Nós temos que ficar muito bem com relação a isso. Tá tudo bem. Por mais difícil que seja a ausência presencial, mas a espiritual, ela está a todo o momento, mesmo que à distância. E dia 25 de dezembro, aniversário do Cristo, é também a emancipação da alma do meu pai, que também é bênção, e está tudo bem. Só que em tantas vezes, talvez poderia ser um dia de revolta, um dia que não rolaria mais nada. E não, continuamos firmes e fortes na fé. Não estou falando que eu tenho evolução bastante para nada, não. Estou falando apenas que dentro dos estudos que a gente tem, a gente já sabe como funciona toda a logística de Deus, né? Mas nunca colocar em xeque, nunca colocar em dúvida nada que venha a ocorrer. Bom dia, Fabiano, está bem? Tá bom. Então, nós temos que entender isso. Eu estava falando sem o microfone ligado, desculpa. Não, fica tranquilo. Para todo mundo. Tá bom, tá tudo bem. É interessante, né? Como que as próprias provas e expiações, né, Marley? E aí eu pego o gancho que você nos traz. Nós temos uma vertente dentro do Melindre muito grande para ser pessimista. Porque a gente não se atenta ainda tudo o que causamos, tudo o que plantamos, né? Essa sementeira nossa, que de outra vida pode ser desconhecida pelo esquecimento, mas dessa encarnação a gente já tem consciência, né? As escolhas nossas e tudo.
Então, a gente tem que entender que nós temos que continuar firme. A fé é contrária à dúvida. Mas a fé verdadeira, a fé raciocinada, ela é contrária à dúvida. Então nós temos que continuar e estarmos pautados na fé. Porque a fé nos traz uma realidade, né? E aí nós caímos dentro do realismo, né? O ser realista, e sabemos da condição na onde nós estamos, na posição, no local, no momento e em tudo. Mas nós sabemos que carregamos com nós, e nós temos que carregar isso pautado na fé, do otimismo da melhora. E saber que o minuto seguinte, ele pode ser muito melhor do minuto que estamos agora. E é nisso. E saber que nós estamos em provas e expiações hoje, mas logo mais estaremos no mundo de regeneração, que já é melhor. Só que quando colocamos em xeque, né, em dúvida, é óbvio que o pessimismo está muito próximo a nós. Não julguemos, porque nós também caímos muito em dúvida. Mas não julguemos ninguém que caiu em dúvida, ou até mesmo aqueles que estão no pessimismo. Porque vai ser um estágio que vai se passar também. Jesus veio para nós para tratarmos disso também. Quando levaram até os discípulos uma criança, que uma hora caía no fogo e outra hora caía na água, porque estava mediunizada. Essa passagem da Bíblia, gente, ele retrata a mediunidade de uma criança, na onde ela não respondia por ela só, e uma hora caía no fogo, outra hora caía na água, porque estava totalmente corpo desequilibrado perante a obsessão que a influenciava. E aí os pais chegando aos discípulos e pedindo para que se tirasse, e aí no caso, né, vamos utilizar o contexto da época, o demônio daquela criança ou qualquer outra coisa ruim que estava ocorrendo com ela, os discípulos não conseguiu. E aí Jesus primeiro falou para os discípulos: ó, raça de pouca fé, para começar. E aí depois ele exerceu toda sua hierarquia moral. E simplesmente o Espírito se pôs, né? E aí vamos falar baseado na doutrina espírita, provavelmente uma gleba de espíritos de luz chegou nesse espírito que estava atormentado e o levou para o socorro. É isso. Não é simplesmente chegar e expulsar, não. Porque dá uma sensação que Jesus, ele é assim, que dentro, de repente, de dogmas religiosos, que ele chega e expulsa o espírito ruim para bem longe. Não. É salvação. É salvação. E aí a criança se pôs inteiramente, novamente. E aí vem Jesus. Vamos exercitar a fé. Se tivesse fé do tamanho do grão de uma mostarda, que é minúscula, você movimentaria montanhas. Analogias. Que ainda se prende muito no litoral, né? Nossa Senhora, será que vai conseguir mover o pão de açúcar lá no Rio de Janeiro, né? De um lugar para o outro? Olha, assim sim, mas olha, a lição ela é muito mais tênue e sensível e sutil. Nós temos que nos atentar a isso. Agora, colocar em dúvida, os discípulos tiveram dúvidas deles mesmos. Não conseguiram fazer nada. E a representatividade dos discípulos é a nossa. É a nossa. Nós somos, talvez, muitas vezes, como esses discípulos ainda vacilantes na fé, que caem em dúvida. Continuemos. Emmanuel segue aqui. A força coagulante dos teus pensamentos, ó, vem mexendo nos nossos pensamentos agora, ó. Nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio no mais pura acepção. É das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus
que o conduzirão à altura que deseja atingir. Ou seja, degrau. Eu quero ir para lá ou para lá? Porque os degraus, preste bem atenção. Emmanuel não citou se esse degrau aí é a escada subindo ou a escada descendo. Então a gente tem que se localizar nesse ponto. O que eu quero? Né? Como que eu vou movimentar isso? Será que eu vou ter que descer uns 3 degraus para subir 10? Mas aí tem a minha fé envolvida em tudo isso. A pauta da fé contrapõe a dúvida. A dúvida ainda existe. E aí eu vou utilizar, né, o plural mesmo, né? Nós sermos ainda muito vacilantes na fé nos colocam em dúvidas constantes. O Espírito se manifestou para deixar uma mensagem. Será? Será? Será que essa mensagem é desse Espírito mesmo? E aí, a coerência nos ajuda a permitir, através do estudo e do conhecimento, a separar realmente os charlatões do que é real. Mas aí a coerência é desenvolvida. Agora, duvidar de tudo é radicalismo. Então, nós precisamos entender. Quando se colocava em xeque as psicografias de Chico Xavier, na onde trazia-se realmente cartas ricas em informações, a coerência nos ajuda a permitir, dentro do estudo que nós temos cristão e doutrina espírita, que sim, aquelas cartas são reais. Mas grande parte da humanidade, ainda que melindra, dentro dos seus dogmas e crenças religiosas, vão duvidar. Mas a dúvida leva para um caminho até muito mais complicado. Carta psicografada, isso é do demônio. Aí ainda intitula e ainda dá posse, dá porte de algo que ocorre para algo que eles consideram ruim. Nós sabemos, dentro do estudo da doutrina espírita, que sim, existe espíritos necessitados que ainda estão enraizados no mal. E que sim, eles evoluirão. Mas eles estão aí também obsediando. E aí a importância do vigiar e orar e da nossa proteção fluídica nesse sentido. Agora, demônio, diabo, um anjo que se revoltou contra Deus. Não. Isso não. Isso não. Agora, espíritos necessitados que ainda habitam na maldade, no ódio, no desamor ao próximo, estes sim existem, mas não são eternos. Evoluirão também. Uma certa vez, fui indagado e comentei isso presencialmente. Rangel, você é espírita? Sou. Você faz Pai Nosso? Por que a dúvida? Eu sou cristão. Então, muitas vezes, essas dúvidas, né, de vertentes religiosas, elas surgem sem ao menos você procurar conhecer. Pelo menos essa pessoa que me indagou, ela perguntou. E eu pude responder. Mas tem pessoas que não perguntam, elas afirmam. Precisamos estudar. Precisamos pesquisar mais. Precisamos entender. Porque há pouco tempo atrás, num grande engano de um grupo religioso, se queimavam médiums. Se queimavam os chamados bruxos ou bruxas.
numa totalidade tão grande que desencarnaram muito mais pessoas nesse processo, né, da Inquisição do que propriamente nas grandes guerras mundiais. Por salvo engano. Isso ocorre ainda. Isso ocorre ainda no mundo, no planeta. Pessoas ainda atacam e queimam, por exemplo, cristãos, por estarem ainda cegos à realidade e à verdade, né? Então, nós temos que entender e pautados na dúvida. Pautados na dúvida. Se pelo menos surgisse na cabeça de um ou outro pautados nessa dúvida, tipo a pergunta, será que isso que nós fazemos é certo ou errado? Já é alguma coisa. Agora, você pegar essa dúvida sua e deixar como cega ao ponto de cometer atrocidade, isso é um grande tropeço dentro da evolução, né, encarnacionista e, posteriormente, quando estivermos na erraticidade. O Angel, Oi. nesse caso aí da Inquisição, claro que tinha várias pessoas que acreditavam, né, que eram bruxos, isso e aquilo, mas principalmente os mais poderosos, eles faziam essas atrocidades aí por conveniência, né? Então, até, não sei se vocês têm esse conhecimento, quando alguém era acusado de bruxaria, vocês sabem como que era o teste que eles faziam? Para saber se a pessoa era bruxa ou não? Não, pode falar, Fabiano. Como Eles que é? pegavam a pessoa, amarravam ela sei lá, num pedaço de pau, numa tora lá, sei lá, e jogavam no lago. E aí eles falavam, se você sair desse lago, você é bruxo. Se você morrer, você não é bruxo. Então, quer dizer, a pessoa estava condenada à morte de qualquer forma. Tá. Olha, é triste, não é? Esse tipo de coisa? Tudo isso por conveniência. Então, assim, às vezes alguém estava politicamente, vamos dizer assim, ou economicamente, estava prejudicando alguém que era mais poderoso, para a pessoa tirar aquela pessoa da frente dele, ele acusava aquela pessoa de bruxaria. E aí, como ele era uma pessoa poderosa, todo mundo acreditava nele, né? E aquela pessoa acabava sendo executada. É importante, é legal, muito, muito rico isso que você trouxe, Fabiano, porque é importante citar Joana d'Arc, né? Sim. Joana d'Arc, ela conseguia criar estratégias de guerra e isso começou a atrapalhar, né? Começou a atrapalhar. E principalmente por ela ser uma mulher, né? Isso, começou a atrapalhar. Nossa, aí pronto. Aí é o complicativo maior, né? Então, e aí o que fizeram? Uai, tá atrapalhando a gente, nós vamos ter que organizar a desencarnação de uma pessoa de uma maneira muito dolorida. Fabiano, é interessante isso que você está trazendo, porque eu não tinha conhecimento, não. Existem essas informações em alguma obra espírita ou é da católica mesmo? Isso aí, Marley, eu vi assim em documentários. Ah, tá. É interessante saber, apesar é complicado, porque aqui no próprio nosso país mesmo, eu acho que talvez grande parte não fazia nem esse teste, porque muita parte também da Inquisição caiu em cima dos escravos, né? Que vinham com um tipo de conhecimento religioso, né? Fés diferente, que fizeram isso. Mas é legal levantar isso, Marley e Fabiano, muito rico isso que você trouxe, porque é até bom ver, até estudar isso através também de documentários e tudo, né? E aí, né, o Fabiano foi falando aqui, eu fui meio que acompanhando, o cruel teste através da água para comprovar bruxaria. Então, né? O pensa cruel bem. teste. E aí, a gente pode entrar numa vertente dessa para termos de estudo,
que tem esse teste que foi muito utilizado, mas tem outros 9 testes também, em vários sentidos desse, né? Extremamente... Tinha, ó, só para vocês verem os testes, tem esse teste da água, tem o teste do despertar da bruxa, tem o teste que era o teste do toque, por isso que eu falei, como essa Inquisição ela ocorreu pela grande igreja, né? Ela eu acho que em cada local ela deve ter ocorrido em maneira diferente. Tem o teste da cremalheira, o teste das picadas, o teste do visgoçar, o teste do afogamento, que é esse que o Fabiano trouxe, tem o teste do pesando a bruxa, o teste da verificação dos cadáveres e o teste dos seios à mostra e o ser incapaz de chorar. Olha! Meu Deus, que pacote de crueldade, hein? Que pacote de crueldade! E é importante falar que grande parte dessa Inquisição ocorreu após a Idade Média. A Idade Média, que é uma idade muito, muito pestilenta, vamos dizer assim, dentro de uma evolução espiritual, mas esse negócio veio trazendo e veio vindo, né? Tudo é para estudo. Fabiano, muito bom esse gatilho que você nos trouxe, porque isso permite para nós uma gama muito grande de estudo dentro de toda essa realidade que o Papa João Paulo II teve que vir se pedir perdão em público por todas essas atrocidades cometidas por essa grande igreja. Rangel, Oi. tem um filme que ilustra muito bem a ocasião da Inquisição. Ele se chama A Sombra do Goya. Goya foi um pintor contemporâneo à Inquisição. E aí vai contando ali a história e perpassa sobre a igreja, a aristocracia da época, e aí ele ilustra bem como acontecia cada coisa. Se vocês tiverem oportunidade, assistam, vale a pena. Com certeza assistirei. Como que é o nome mesmo, Fabiana? As Sombras do Goya. As Sombras do Goya. Legal, ótimo. Nossa, que perfeito. Assim, para a gente entender realmente toda essa atrocidade que se passou, né? E olha, e muitas das vezes, e aí eu pego uma fala do Fabiano, que era para defender interesses de todos os níveis, né? Claro, pelo poderio, o poder, pelo financeiro, né? Pelo capital financeiro. E olha as atrocidades, olha só. E aí é o que eu falo que eu tenho medo. Eu, Rangel, eu tenho medo. Porque isso aí eu já retratei aqui, né? A gente tem tantos probleminhas somatizados no corpo da gente que o meu medo será que eu atentei contra mim mesmo ou será que eu atentei contra o meu próximo? Porque quando a gente volta à história e sabemos da realidade reencarnacionista, a gente tem várias condições de várias vivências que seja contra os nossos princípios hoje. Então a gente fica, pô, que rolou, né? Mas sigamos em frente na fé, porque a possibilidade nos são dadas a todo momento. A todo o momento. Sigamos em frente. Sigamos em frente. Angel, só mais uma coisinha. Ah. Que eu sempre penso isso, né? Eu acho que a prova mais difícil para o espírito é o poder. Porque o espírito que exerce algum tipo de poder na carne, é perigosíssimo ele fracassar. Jesus já nos orientava a isso. Sim. O despojar do poder. Olha, eu vou citar uma série que eu e a Mirella estão acompanhando agora. Provavelmente, Marley, talvez você esteja acompanhando também, porque você assistiu Game of Thrones, né?
O GOT. Não. Não assisti. Tá, o Game of Thrones, ele traz essa guerra pelo trono, né? E aí são várias casas, né? Vamos dizer assim, são várias famílias diferentes em luta pelo trono. E é óbvio que não existia regra. O negócio moía. Claro que o Game of Thrones, ele traz também uma parte muito de fantasia, tá? Mas, assim, em grande parte, a realidade humana, a gente sabe que é existente. A realidade humana. E aí nós vamos assistindo agora a Casa dos Dragões, que ela é ela ocorreu antes, né, da história ocorrida no Game of Thrones, né? Praticamente quase 300 anos antes. E num dos episódios ocorre que um dos integrantes lá de uma família não tinha interesse nenhum em ocupar o trono. Era uma pessoa muito despojada, muito bom vivant, queria curtir muito a vida, né, e tudo mais. Só que ele era, na teoria, ali naquela realidade, o primeiro na sucessão. E aí, meio que forçoso, ele assumiu o papel do trono. Ah, Marley, na primeira exaltação do público, já mudou a realidade dele. Já gostou do poder. Estava despojado até então. Ocupou o cargo de poder, houve toda um ovacionar. Ele já, opa, já gostei. O ego fala muito alto, né? E aí renasce aquele estado orgulhoso nosso que pode estar até meio adormecido. E aí vem. E aí a importância que Jesus nos passou do vigiai, porque nós não sabemos da nossa condição plenamente espiritual. Somos capazes de coisas tenebrosas, porque ainda carregamos uma realidade meio, né, meio carregando aí umas, vamos dizer assim, umas deficiências morais. E aí nós temos que nos atentar muito. É aquele negócio que eu falo, você está assistindo o jogo, tá jogando ali, torce pro Corinthians, e o trem tá rolando e tal. Teve um pênalti que o árbitro não marcou. Ai, meu Deus do céu! Ai, como que tem que vigiar? Como tem que vigiar? Eu tô falando de um jogo, de um esporte que, na verdade, tem que ser considerado saúde, e aí você fica, mas o que é isso? Esse árbitro, não, eu não tenho que equilibrar os pensamentos e entender que tudo é estágio, e é estágio evolutivo, que o árbitro errou, como eu erro do lado de cá, e é isso, e vai seguindo. A gente tem que aprender a perder, né? Porque a gente acha que só precisa ganhar. Isso. Rangel, essa série que você falou, que você citou aí, tá na Netflix ou em algum... A Casa do Dragão é HBO. Ah, HBO. HBO, é. O Game of Thrones, ele é muito interessante também, tá? Ele tem muitas temporadas. É o que eu falo, tem alguns... Porque tem dragão, né? Então você pega uma vertente meio, né, fantasia, tem algumas coisas assim, mas traz muito bem esse lado orgulhoso humano, porque a guerra é pelo trono. E aí vai acontecer muita coisa, né? Vai acontecer eu comecei a assistir, assim, até por indicação, House of Cards, que também é um projeto de poder, né? O House of Cards é com o Kevin Spacey, né? Não sei. O ator, que eu acho que teve um problema, e depois... me parece que o ator ele se envolveu com... Isso, com outras coisas. Com ilicitudes lá, que foi até interrompida a série, né? Isso daí meu filho que me falou, mas assim, eu assisti só 2 episódios, então... Eu ouvi falar, falam que é muito bom também, mas não comecei a assistir, enfim, porque é uma série muito política, né? Também, né? Poder e política. Mas é bom a gente assistir todas essas, vamos dizer assim, dramaturgias, né? Que de um certo modo a gente também começa a conhecer um pouco a história, mesmo que talvez muitas das vezes o próprio autor coloque as próprias ideias dele, mas
parte disso ocorre, né? Serve como análise, né? Isso, serve como análise, mesmo que seja num campo, de repente virou só dramaturgia e não traz muito uma realidade, mas serve como análise e um despertar, né? A gente, não é que a gente não tenha que assistir as coisas, a gente tem que assistir também para ter a coerência necessária ali na frente de saber o que é bom e o que não é bom também, né? Nós temos que fazer tudo isso para entender todas essas realidades aí que perpassa pela nossa frente. Emmanuel, ele continua da seguinte maneira: a dúvida no plano externo, ó, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. É tipo aquela ideia assim, ó. Você para saber se você gosta de determinada substância, você tem que experimentar. Não. Por quê? Essa dúvida. Não vai experimentar, ué. Não precisa experimentar, né? O mundo que nós vivemos aí, esse mundo humano aí, ele nos traz essa tipo assim, como você vai saber se você gosta se você não experimentar? Não. Se você já tem como exemplos que determinado tipo de substância ele faz mal, eu não vou experimentar, ué. Então não tem que ser colocado em xeque isso, porque é importante nessa fala que Emmanuel nos traz, gente, a dúvida no plano externo pode auxiliar experimentação. Então, quer dizer, eu posso experimentar tudo, né? Nesse ou naquele setor de progresso material. Ok. Mas a hesitação no mundo... Mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. É isso. Se eu já obtive valores o bastante, seja familiares, seja religiosos, que eu já consigo ter a coerência, que não. Eu tenho 2 caminhos, eu tenho 3 caminhos para seguir, eu tenho 4 caminhos, mas eu já tenho consciência e conhecimento que estes caminhos, ou algum destes caminhos, é nocivo e é ruim, não, você não tem que cair em dúvida. Você vai no caminho certo. Jesus nos orientou. Entrai pela porta estreita. Ele falou. Olha, ele sabe que dentro do livre-arbítrio a gente ia entrar muito na porta larga. Mas ele não deu 2 opções. Jesus falou assim também. Ou se segue a Deus ou a Mamon. Né? Ele nos traz essa vertente profética, ele nos traz, dentro das lições dele, que não tem jeito de você servir a dois senhores. Então, você sabe o que vai ser bom, né? É importante nós entendermos isso. Eu tenho o livre-arbítrio, mas eu tenho os conhecimentos obtidos dentro de valores que vai me possibilitar. Não, eu não tenho dúvida. Eu não preciso experimentar. Eu não tenho dúvida. Você está no caminho que, você pode ir por esse caminho que você vai sonegar imposto e você pode ir por esse caminho que você vai pagar mais para o governo. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, eu vou pelo caminho certo. Qual que é o nome? Imposto? Então, foi-me imposto pagar. Então, vamos pagar no que é o material e vamos pegar com Deus. E vamos fazer as coisas corretamente. Não tenha dúvida. Não tenhamos dúvida com relação a isso. É disso que nós estamos falando. É nossa realidade íntima. Nossa realidade íntima. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. É essencial, porque a fé fica vacilante. E aí se pega e fala assim, Deus. Nós já comentamos, né, uma vez que um pai perdeu, né, num acidente de carro um filho, que ele, dando a entrevista, ele bradou, né? Será que Deus existe mesmo? Colocou em xeque, né?
claro, o amado filho dele havia partido desse plano carnal para o espiritual, e a dor, é óbvio, é grande, mas que nunca percamos a fé, e nunca colocamos a existência, em dúvida a existência do nosso Pai maior. Ele é o criador de tudo. Ele é o criador. Nossa, estamos aqui. Estamos aqui na internet, estamos nos computadores aqui e tal. Ranja, mas você está falando de coisa material. Mas existe toda uma física envolvida nisso daqui, que ela vem de Deus. Existe toda uma física aqui. Essa eletricidade aí gerada aí é uma física pura, que são elementos que vêm de Deus. Então nós estamos todos aí, estamos envolvidos, que mesmo nas coisas materiais, que foi o homem que de um certo modo direcionou, que foi a possibilidade que Deus nos proporcionou de obtivermos o conhecimento necessário para pegar todos esses recursos aqui e utilizá-los. Só que o livre-arbítrio nos permite utilizar pelo lado mal também. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. E isso aí é uma luta constante. Porque a gente entra no campo da caridade, inclusive. A gente pode fazer várias menções. A gente tem que trabalhar no campo da caridade. Com coerência. Procurando nortear, muitas das vezes, aos irmãos nossos que estão sendo objetos, né, dessa caridade, que eles também procurem se auxiliarem, mesmo que dificilmente. Mas isso não requer a gente deixar de ajudar eles. Mas você está ajudando aquela pessoa ali, aquela pessoa nunca vai mudar, ela não tem mais jeito, não. Ela, não. Gente, aí é por conta dela. A gente não pode deixar um irmão nosso faminto. A gente não pode deixar de estender a mão a um irmão nosso que passa por dificuldades, que esteja em processos depressivos, que esteja em processos de transtorno de ansiedade. Ela não se ajuda, essa pessoa não se ajuda. O que é isso? Sai dessa depressão. Como se fosse fácil, gente, esses conflitos espirituais que a gente tem. Como se fosse fácil. Nós, partindo de nós não podemos desistir. Mas claro que a gente tem que ter a coerência bastante também de tentar impulsionar essa pessoa da melhor maneira e ao passo e a conta-gota dela. Porque, querendo ou não, ela também é protagonista da vida dela. Nós respondemos pela nossa, eu respondo pelo meu, vocês respondem pelo de vocês. E nós respondemos pelo grupo. Mas é óbvio que é necessário, sim, que o espírito ele se engaje o máximo, até mesmo o mínimo possível, para tentar, né, se desvencilhar de todos os problemas que a acometem. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Insistamos no bem. Eu pego todo esse parágrafo e insistamos no bem. O insistir do bem, ele é essencial, porque nós temos muitos melindres para abandonar isso, nitidamente. Cansei de fazer o bem. Muita ingratidão. Jesus nos ensinou a fazer o bem sem esperar gratidão. Para começar, se nós nos denominamos cristãos, nós precisamos desenvolvermos constantemente tudo que Cristo nos norteou. É fácil? Não, porque trazemos as mazelas do nosso espírito, dessa vida e até de outras, né? Um orgulho desacerbado muito grande, né? Mas treinemos, é treinamento. É treinamento. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. E aí é interessante, né? Porque o desânimo nos faz parar, mas a pressa nos faz fazer mal feito. Então nós precisamos, veja bem, gente, ele pede para abandonar a pressa. Precisamos responder isso aqui, Rangel, eu preciso treinar. Porque eu tenho uma proatividade desregulada. Se é para resolver agora.
Se marcou a hora, é essa hora mesmo, e olha. E aí eu começo a colocar os meus em desespero. Eu preciso treinar isso. Eu preciso treinar de ter mais paciência. E aí sim, treinar a paciência, obter esse talento aí que me falta, né? Me falta bastante. Então, a gente precisa desenvolver isso. Sabe quando? Tipo assim, aconteceu uma coisa, eu preciso resolver agora. Você vai lá e complica, piora? Muitas das vezes eu sou desses. Nossa, mas o que eu fui mexer nisso agora? Se podia mexer amanhã de manhã. Rangel, é aquele ditado que você faz, agora ou vai ou racha. Marley, mas eu faço isso. Aconteceu isso agora, eu vou resolver agora. Nossa, piorou. Dava para esperar. Aqui, Emmanuel me sugestiona para abandonar a pressa. Mas, ao mesmo tempo, ele me orienta para também não dar margem ao desânimo, ao ficar, de repente, estacionado. Então, esse equilíbrio, ele é uma atividade constante de treinamento na nossa vida. E é com Deus, conosco, dentro de nós, que tudo isso será possível. Se nós colocarmos em dúvida, em xeque tudo isso, não vai resolver, não. Não vai resolver. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. É isso aí. Não importa o momento. Que essa conquista ocorra daqui 10 anos, por exemplo. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Então é um desejo desenfreado que vai nos causar muito mal. E quando a menos a gente vê, talvez a gente já está no plano espiritual. E aí a gente vai perguntar, do que valeu? Do que valeu? Né? Isso é lição para nós, em geral, né? Talvez pegar um pouco mais leve, mas também não cair no desânimo, né? Equilíbrio. Equilíbrio. Vocês viram que Jesus não fez nada correndo. Foram 3 anos. E se fez tudo. Foram 3 anos. Jesus não começou com 15. Jesus não começou com 20. Jesus teve que aguardar 30 anos para começar a desenvolver. Ah, Rangel, mas ele começou por causa da maioridade da época da onde ele convivia. Sim, também por respeito às regras e leis, mas muito mais do que isso. Ele poderia ser um espírito, um profeta, que derrubasse muros e limites e pudesse já começar a desenvolver o trabalho dele de qualquer maneira. Mas não, esperou-se até os 30 anos, trabalhou 3 anos de forma direcionada e competente e deixou esse tanto de lição para nós aí. Esse tanto de lição de como nós devemos comportarmos como espíritos, como pessoas encarnadas e desencarnadas, que devemos, sim, agradecer constantemente essas possibilidades que nos são dadas. A gente tem tanta pressa que talvez não dá tempo nem para orar, nem para conversar. Marley, você falou uma coisa no domingo passado que ele é essencial. As nossas próprias atitudes já é uma oração. Então, tomemos cuidado com as nossas atitudes. Será que eu estou fazendo realmente como se deve? Claro que a gente pode pegar a vertente do Cristo a qualquer momento, mas eu sempre trago também cortela. Se você está fazendo uma coisa que você tem vergonha para contar para sua mãe, então não faça. Então não faça. Porque se você tem vergonha o bastante para falar para sua mãe, para o seu pai, então não é bom. Então não faça. Simples assim. Ah, eu enforcava a aula, mas minha mãe e meu pai não sabiam, não podia saber não. Então não enforcasse. Não é bom, mãe. Olha,
Tô falando de uma coisa mínima, tá? É o que me veio à cabeça, porque eu tenho ainda a experiência de quando uma turma queria enforcar a aula, que eu fui contra, né? Eu quase fui chacoalhado, mas fiz o que era certo, fiz o que os valores me traziam, né? E é essencial. O último parágrafo, o Emmanuel traz da seguinte maneira: avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro da nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Ou seja, se tenhamos dúvida, e dúvidas principalmente em excesso, podemos sucumbir a uma encarnação. Podemos morrer ainda estamos vivos no corpo material. Então é muito importante, para ir contrapor a essas dúvidas, o estudo baseado no Evangelho, a pesquisa baseados nas coerências, as crenças, todo o contexto religioso fundamentado na base da rocha, e não que fique na areia, né, vacilante. Então, isso é treinamento. Aqui no começo desse último parágrafo fala: avançar sem vacilações, amando, aprendendo. Somos aprendizes por um longo tempo, muito tempo. Até chegar nos mundos celestes, seremos aprendizes ainda. Seremos aprendizes ainda. Então, o estudo para nós, ele é o norte, a nossa base. É a casa com a sua base na rocha. Estamos protegidos quando isso acontece. A próxima lição, do próximo domingo, é a de 166, Sigâmulo. Sigâmulo. Mas podem falar mais, gente. Fiquem à vontade aí. Rangel, Se assim o quiserem. É uma coisa que eu tenho sempre comigo. Quando eu estou na dúvida, quando eu não sei o que fazer, e assim, eu acho que eu tenho isso para mim, acho que é recomendável, que a gente silencie, procure sintonia com o mais alto e aguarde, porque a resposta vem, a gente recebe intuição, né? Do momento certo para agir, do momento da coisa certa a ser dita, né? Que a gente não seja afoito assim de querer resolver na marra, porque não vai. E assim, a gente tem que ter essa humildade de saber que a gente necessita dos amigos espirituais para nos auxiliar, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer. É isso mesmo. E olha só, e aí é impossível a gente, essa fala sua e tudo que a gente estudou hoje, a gente não fazer menção a Jesus, né? Os discípulos muito apressados para tudo. Não, mestre, nós temos que fazer isso. Não, mestre, nós não conseguimos pegar peixe. Não, mestre, não, mestre, não. Ô, Jesus, vinha, ó. Opa! Que isso, né? Que isso? Até para embaiar a espada de Pedro. Opa, vamos com calma aí. Vai, guarda aí, fica quietinho aí. Já tá fazendo estrago demais. Já vamos resolver isso. Olha, o trabalho de Chico Xavier, por longas dezenas de anos, sem pressa, deixa naturalmente. Trabalho do Divaldo, trabalho de tantos outros missionários, de tantas outras religiões, trabalhando firmemente aí. Kardec foi codificar a doutrina após os 50 anos. Após os 50 anos de idade, né? Então, nós temos todos um tempo aí. Vamos
Como diz ali, né? Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Então vamos equilibrar. Vamos equilibrar. O convite de Emmanuel é para isso. É que Emmanuel ele não falou, ó, seja equilibrado. Ele veio na sutileza das palavras dele. Equilibra. Porque tudo que é extremo é mal, é ruim, né? Então vamos com equilíbrio aí, que tudo vai dar certo. Eu lembro, saiu, eu acho que foi até intuição, eu estava conversando com uma pessoa, e aí, do nada, saiu da minha cabeça assim, fica calmo, vamos na fé que vai resolver. Talvez tenha que piorar muito para melhorar. Que é o que muitas vezes acontece, né? Tem que piorar muito para melhorar. E muitas vezes é piorar muito mesmo. Para a gente saber e ter ferramentas e procurar ferramentas com a paciência necessária e com a fé sempre no coração para procurarmos a melhor solução. Mas ele chega. E talvez não é a solução que a gente queira, mas é a solução que Deus melhor nos orienta, nos aplica. Graças a Deus. Ô, Rangel, Oi. aproveitando que hoje foi um dia de indicações, Ah, eu vou dar uma indicação de livro aqui para o pessoal também. É um livro até assim bem extenso, deve ter mais de 300 páginas, mas a gente senta e lê essas 300 páginas assim, sem ver. O livro chama O Bispo. o bispo. Isso. Ele conta a encarnação de um espírito que foi um bispo, não lembro em qual idade, faz tempo que eu li esse livro. Mas, assim, foi mais ou menos nessa época aí da Inquisição, foi, assim, uma coisa bem antiga já. Entendi. E nessa encarnação ele foi um bispo muito poderoso e aí conta as coisas que ele fez. Aí a gente vê como que naquela época o negócio já não era muito fácil, né? Ah, com certeza. É até interessante que a gente estava falando a respeito da Inquisição, né? E para efeitos de estudo, já até anotei também esse livro aqui. Peraí que eu já vou encerrar, gente, só para a gente contextualizar aqui esse entendimento aqui. Porque a época da Inquisição, ela é oriunda realmente, né, da Idade Média, né? Da Igreja Católica, né? E aí vamos mencionar. E a Idade Média, né, ela durou entre 476 a 1463 pós-Cristo. Pós-Cristo. Nós não estamos falando de atrocidades antes do Cristo, nós estamos falando depois do Cristo, na onde a Idade Média durou cerca, né, de 1000 anos. E aí ele veio para a Idade Moderna, né? Ele veio para a Idade Moderna, na onde, né, entre 1463 e 1789 existia também, né? E aí nós viemos com a Inquisição até o século XIX, que é os anos de 1800. Muito tempo, hein? Muito tempo. Por isso que eu falo para vocês que trouxe até a vertente de escravos, né? Os escravos também, que, né, trazia todo aquele conhecimento deles, né, religioso, a fé que eles tinham lá, e faziam rituais e tudo, e também eram considerados, né, pessoas para esse tipo de trato, e quer dizer, foi um longo tempo, né? Foi um longo tempo todo esse processo. Ah, deveria se passar? Bom, dentro do livre-arbítrio e das condições de evolução humana, não deveria, de repente, ter ocorrido algo muito diferente disso, né? Mas que sirva para nós de aprendizado. Mas o que mais assusta é de vir de uma vertente cristã, né? Isso que nos assusta é o renegar o Cristo em vários momentos, é o colocar em dúvida a palavra do Cristo. É isso que ocorreu. Procurar ler esse livro também, Fabiano, o Bispo, e
e pegar também o filme que a Fabiana indicou. É sempre importante tudo a respeito disso. Eu gosto de ler bastante, eu faço muita pesquisa e documentários também, eu gosto muito para entender a história, né? Como que rolou isso tudo, qual que é a... Porque nós espíritas, nós não somos pautados somente pelas obras espíritas, e nem sequer só pelas obras básicas do espiritismo. A gente tem que entender todas as frentes, todos os mecanismos, e até mesmo das outras religiões. Entender qual que são as crenças das outras religiões, para ter um embasamento coerente e entender como que funciona todos esses mecanismos e logísticas cristãs e não cristãs também, pelo planeta afora aí. Aproveitar também, abusando um pouquinho da paciência de todo mundo aí, Tranquilo. vou indicar uma minissérie também que me veio na cabeça aqui agora. Ela já é até um pouco antiga, não sei nem se está disponível. Chama Os Pilares da Terra. Muito bom também. Acho que, se não me engano, são 4 ou 6 episódios. Mas é muito bom. É brasileiro ou não? Não. Quem tiver a oportunidade de assistir, inclusive teve até segunda temporada. Segunda temporada eu não indico muito não, que ficou meio chatinho, mas a primeira é muito boa. Como toda segunda temporada, né? Começa a encher muita... Até porque na segunda temporada mudou todos os personagens, mudou um pouquinho da história, então não ficou tão interessante. A primeira temporada foi muito boa. Legal, Fabiano. Obrigado pelas recomendações aí, todos, né? Grande estudo hoje. E é isso, né? Tocamos em frente com Cristo, na fé raciocinada. Não desanimeis, não apressai-vos também. Sigamos na fé equilibrada, né? E não duvideis. Se tem dúvida, vamos aprender, vamos conhecer mais. E aí vamos eliminar essa dúvida aí que pode nos causar tanto mal aí. Vamos dar andamento ao encerramento da reunião. Marley, você faz o encerramento para nós? Faço sim. Então, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e agradecendo a espiritualidade pela assistência, vamos encerrar com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Marley, obrigado, Fabiano, Tivanete, Fabiana, Cristiane, a Vivi, minha irmã, que saiu também. Muito obrigado mesmo, obrigado de coração. Esses estudos é muito, muito bom para nós, né? Isso vai cada vez mais nos preparando para o que é melhor dentro de uma fé. E que tenhamos um domingo, principalmente hoje, muito abençoado. Tenhamos uma semana também abençoada. E sigamos em frente com Deus conosco e como Jesus como nosso norte. Obrigado, gente. Obrigado, Rangel. Obrigado a todos pela companhia. Um ótimo domingo, uma abençoada semana para todos nós. Obrigado. Boa semana. Obrigado mais uma vez a todo mundo. Obrigado pela paciência. Que é isso, Fabiano? Estamos juntos aí sempre, filho. Cegado. Bom domingo, boa semana para todos. Até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Até. Fabiano. Até. Até, Fabiana.